Vamos seguindo os passos para o cálculo do campo elétrico em distribuições contínuas que eu coloquei nos comentários deste vídeo. Eu recomendo que você os leia atentamente e imagine o que representa, o que você fará em cada passo antes de começar o problema. Vamos aqui calcular o campo elétrico de um plano infinito uniformemente carregado. Nós vamos aqui supor uma densidade superficial de cargas ρS. Então, vamos seguir passo a passo o roteiro. Primeiro, nós representamos graficamente o problema. Vamos entender a natureza do problema. Nós temos um plano infinito, ele se estende infinitamente ao longo de todas as direções, está carregado com uma densidade superficial de cargas e nós queremos calcular o campo elétrico a uma dada distância P deste plano. Imaginando esse sistema de perfil, nós temos isso. O plano delgado, infinito, carregado com uma densidade superficial de cargas ρS, e eu vou calcular o campo elétrico em um plano P a uma dada distância deste plano. Segundo passo, vamos escolher uma representação adequada para a simetria do problema. Por ser um plano infinito, com uma densidade superficial de cargas uniforme, nós poderíamos usar a representação retangular. Por exemplo, colocando o plano ao longo de XY e o ponto P sobre o eixo Z. Nós vamos aqui, porém, resolver o problema utilizando coordenadas cilíndricas. Porque em coordenadas cilíndricas nós poderemos também obter o campo de um disco ou o campo de uma coroa circular, ou seja, um disco vazado em qualquer ponto sobre o eixo de simetria. Essa é uma palavra que eu quero que vocês tenham em mente ao longo de toda a disciplina: simetria. Como terceiro passo, nós vamos identificar um elemento de carga infinitesimal e as distâncias envolvidas. Mesmo quando lidamos com representações cilíndricas ou esféricas, nós representamos os eixos retangulares como referência. Então vamos supor que o plano se encontra sobre o plano XY, então em coordenadas cilíndricas nós estamos lidando com ρ, φ e z. A direção z será essa. Então vamos identificar um dado elemento de área, já que estamos lidando com uma densidade superficial de cargas, neste plano. Nós já vimos como se calcula elemento de área em coordenadas cilíndricas ao longo de ρ e φ. Então vamos considerar uma dada abertura angular. A partir de x, nós definimos a nossa variável φ, nossa abertura angular, e este elemento de carga, por ser infinitesimal, estará associado a uma abertura de φ. Nós fixamos uma dada distância ρ radial a partir do eixo Z e avançamos nessa direção por dρ. Então aqui nós temos ρ mais dρ e formamos esta figura deformada. É um elemento de área sobre este plano que delimitará o nosso elemento infinitesimal de cargas. Aqui nós temos o versor ρ e perpendicular a ele nós temos o versor φ. Uma vez que representamos o elemento infinitesimal de cargas e nós vamos calcular o campo elétrico em um ponto sobre o eixo Z, como o campo elétrico é carga sobre distância ao quadrado, nós precisamos definir esta distância, que eu chamarei de R. Então, nós temos do centro até o nosso elemento infinitesimal de cargas uma distância ρ, e do centro do sistema de coordenadas até o ponto onde queremos calcular o campo elétrico uma distância z, e entre o elemento infinitesimal de cargas e o ponto em que queremos calcular o campo elétrico nós temos a distância r. Eu vou representar este triângulo retângulo, porque os eixos são todos ortogonais, de perfil. Então aqui nós temos ρ, que é esta distância, a hipotenusa é o R e este outro cateto é o Z. E eu vou definir este ângulo θ. Temos que em nosso triângulo o teorema de Pitágoras nos fornece R ao quadrado igual a Z ao quadrado mais ρ ao quadrado.
o cosseno de θ corresponde a Z sobre R e o seno de θ corresponde a ρ sobre R. Completamos o nosso passo 3, vamos agora ao passo 4, que é escrever a carga deste elemento infinitesimal. O dQ é simplesmente a densidade superficial de cargas que multiplica o nosso elemento de área dA. E temos que o elemento de área em coordenadas cilíndricas no plano ρφ corresponde a ρ dφ. Logo, a carga desse elemento infinitesimal será ρs, ρ dφ. Completamos o passo 4, vamos ao passo 5, que consiste em escrever o campo elétrico deste elemento infinitesimal. Vamos escrever primeiro o módulo dele. Campo elétrico é dado por carga sobre distância ao quadrado, então temos 1 sobre 4π ε0. A carga é a do nosso elemento infinitesimal de cargas, ρs, ρ dφ, sobre o quadrado da distância, que é este r, ou seja, z ao quadrado mais ρ ao quadrado. Este campo será um vetor que eu vou decompor em uma direção perpendicular ao plano do anel, que é o DZ, em uma direção paralela ao plano que eu chamarei de DE-ρ. Com isso, o nosso vetor campo elétrico será igual a 1 sobre 4π ε0 ρs, ρ dρ dφ sobre Z2 mais ρ2 com uma componente ao longo de Z, o DZ vale DE cosseno de θ, mais uma componente paralela ao plano do anel, que é o DE seno de θ, que nos fornecerá 1 sobre 4π ε0 ρs, ρ dρ dφ sobre Z ao quadrado mais ρ ao quadrado, que multiplica o cosseno de θ, que sabemos que é Z sobre R, e R, por sua vez, é a raiz quadrada de Z2 mais ρ2, na direção Z, mais o seno de θ, que é ρ sobre R, ao longo da direção ρ. Então, nós acabamos de completar o passo 5, que consiste em escrever o campo elétrico do nosso elemento infinitesimal de cargas. Vamos ao passo 6, que é verificar, pela simetria do problema, componentes do campo que eventualmente se anulem. Note que nós estamos considerando aqui um dado elemento infinitesimal de cargas a uma dada distância ρ da origem do nosso sistema de coordenadas, que nos fornece um campo nessa direção, que eu decompus em uma componente paralela ao plano, que eu chamei de dρ, e uma componente perpendicular ao plano, que eu chamo de dEz. Por outro lado, vou ter nesta região do plano, também a uma distância ρ, um outro elemento de carga dQ igual, idêntico, que também fará um campo elétrico nesta direção, que também pode ser decomposto em uma componente paralela ao plano e uma componente perpendicular ao plano, um outro dEz. Note que, como nosso plano é infinito, ocupa todo o plano XY, esta componente do dρ referente a esse elemento de carga será compensada por esta componente dρ referente a este outro elemento de carga. Então eu não terei componentes do campo elétrico na direção ρ. Podemos desconsiderar esta componente. Ficamos com as componentes ao longo da direção Z. O nosso campo elétrico, então, será dado apenas pela componente Z, ou seja, ρs Z sobre 4π ε0, ρ dρ dφ na direção Z, sobre, aqui eu tenho Z2 mais ρ2 elevado a 1, multiplicando Z2 mais ρ2 elevado a meio, uma raiz.
Juntando esses dois termos, ficamos com Z2 mais Rho2 elevado a 3 sobre 2. A física do problema praticamente termina aqui. Agora só nos resta fazer a integração. Antes de prosseguirmos com a integração, note que nós vamos precisar integrar em Rho. Como estamos falando de um plano infinito, nós vamos considerar o Rho indo de 0 até infinito. Porém, eu poderia considerar o Rho indo de um dado valor R1 até um dado valor R2 apenas. Se fizéssemos isto, estaríamos calculando o campo elétrico de uma coroa circular uniformemente carregada sobre o eixo de simetria, um disco vazado. Se eu calcular o campo elétrico de 0 até Rho2, eu estarei calculando o campo elétrico de um disco inteiro uniformemente carregado. São variações do problema que podem ser facilmente obtidas. Vamos ao último passo para o cálculo do campo elétrico, a integração. O nosso campo, nós já vimos que ele é dado por esta expressão. Nós necessitamos integrar ao longo de toda uma circunferência, ou seja, o nosso φ variará de 0 até 2π, e o nosso Rho, como eu falei, nós podemos fazer algumas variantes sobre o problema, mas vamos aqui nos ater ao problema original. Eu vou integrar o Rho de 0 até o infinito. A integração em φ é trivial, fornecerá 2π, que se cancelará com esse 4π embaixo, fornecendo apenas 2 no denominador. Então, a integração em φ já nos fornecerá, colocando todos os termos constantes para fora da integral, ρs z ao longo de z, sobre 2 ε0. Temos aqui uma integral em Rho de 0 a infinito, de Rho de Rho, sobre z2 mais Rho2 elevado a 3 sobre 2. Veja que essa é uma integral simples. Eu tenho Rho2 no denominador. Ela nos fornece menos 1 sobre a raiz de z2 mais Rho2. E vamos pegar de 0 a infinito. Substituindo os extremos de integração, nós vamos ficar com menos ρs z na direção z sobre 2 ε0. Quando eu coloco infinito, 1 sobre esse termo que vai infinito é 0. Quando eu coloco 0 no Rho, eu fico com 1 sobre raiz de z ao quadrado. A raiz de algo ao quadrado é o módulo deste algo. Portanto, obteremos ρs z sobre 2 ε0, z versor sobre o módulo de z. Porém, eu vou considerar que z é simplesmente a distância até o plano. Então, eu vou tomar o z positivo. Logo, sendo esta a direção z, nós ficamos com campo elétrico que só tem a componente z, então eu vou omitir esse subscrito, ρs sobre 2 ε0 na direção z. Veja que o campo elétrico é constante, independe da distância até o plano. Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, posso estar mais longe. Como o plano é infinito, não importa. Você sempre estará igualmente longe das bordas desse plano. Você não tem como determinar uma distância até o plano em si. Uma consequência interessante ocorre se nós considerarmos dois planos infinitos, paralelos. E, além de paralelos, carregados com sinais opostos. Vou representar aqui este sistema. Temos dois planos paralelos, carregados com sinais opostos, ou seja, se eu tenho uma dada densidade ρs neste plano, este estará carregado com menos ρs. E eu estou supondo aqui que ρs é um número maior do que zero, ou seja, este é positivo e este é negativo. Vamos considerar que eles estão a uma distância de um do outro.
Colocando o meu sistema de coordenadas no meio dessa distância, se este é o eixo Z, então aqui eu tenho Z igual a D sobre 2 e aqui eu tenho Z igual a menos D sobre 2. Cada plano terá um campo elétrico. Vimos aqui que as linhas de campo elétrico são totalmente perpendiculares ao plano, ou seja, todas se encontram na direção Z. Vamos agora representar o sentido desses campos. Este plano está carregado com carga negativa, então as linhas de campo vão desaparecer neste plano. Nós teremos aqui uma linha de campo que eu chamarei de E menos, campo elétrico do plano negativo, e da mesma forma, deste lado, as linhas de campo vão desaparecer no plano negativo. Então aqui eu tenho E menos, ela está desaparecendo, e também aqui eu tenho E menos. Note que esta linha de campo não está desaparecendo no plano positivo. É uma linha que vai até o plano negativo. Seria como se fosse uma linha só. E, como sabemos que as linhas de campo se originam nas cargas positivas, então eu terei aqui uma linha de campo se originando desta placa positiva para este lado e também deste lado. Nós temos que tanto E+, quanto E- possuem o mesmo módulo. São ambos planos infinitos, uniformemente carregados, com uma densidade superficial de cargas igual em módulo. Então, vale ρS sobre 2ε0. Na região interna às placas, note que E- se soma com E+. Ficamos então com o campo elétrico igual a E+, mais E-, ambas estão apontando ao longo da direção Z positiva, então nós teremos 2 que multiplica ρS sobre 2ε0 ao longo de Z. Portanto, neste caso, o campo elétrico na região entre as placas valerá ρS sobre ε0 ao longo de Z. Na região externa, note que tanto aqui como aqui, os campos são iguais, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então os campos se cancelam. Tem um campo nulo na região externa às placas. Então podemos representar o campo elétrico em qualquer região do espaço como sendo ρS sobre ε0 ao longo de Z, se o módulo de Z for menor do que D sobre 2, ou seja, estou considerando esta região, e será nulo se o módulo de Z for maior do que D sobre 2. Eu estou considerando estas regiões. Nós vamos ver que este é o campo elétrico que corresponde com uma excelente aproximação ao de um capacitor de placas plano-paralelas quando a distância entre as placas for menor do que as dimensões características delas. Ou seja, quando eu tiver duas placas carregadas com cargas iguais, porém de sinais opostos, esta com Q e esta com menos Q, e eu tiver uma dada profundidade B e uma largura A com uma distância de separação D, eu vou poder utilizar este campo elétrico na região interior das placas se nós tivermos tanto A quanto B muito maiores do que a distância de separação. Neste caso, eu terei uma distorção mínima das linhas de campo elétrico na região interna. Veremos isso quando considerarmos capacitores, que são componentes que armazenam energia potencial elétrica e muito utilizados em circuitos.